Você com certeza já deve ter ouvido falar em casos sobrenaturais envolvendo casas mal-assombradas, certo? E muitas vezes esses casos têm uma história sombria, com relatos que geram muitas dúvidas quanto à sua veracidade. Porém, existem casos em que esses fenômenos acontecem seguidos de algum fato trágico e verídico. E esse é o caso do vídeo de hoje. Prepare-se para entrar na casa que foi o cenário de um dos mais famosos casos sobrenaturais da história. Seja bem-vindo ao Horror em Amityville. Em 1974, na pequena vila localizada no condado de Suffolk, no estado de Nova York, chamada Amityville, morava a família DeFeo. Ronald e Louise DeFeo tinham 5 filhos. O mais velho, Ronald DeFeo Jr., tinha 23 anos e tinha uma relação bem conturbada com o pai, mas aparentemente isso não se estendia aos outros membros da família. Até que no dia 13 de novembro daquele ano, Ronald correu para um bar próximo gritando e pedindo ajuda, pois seu pai e sua mãe haviam sido baleados. Ele disse à polícia que seu pai teria problemas com a máfia local e eles teriam sido vítimas desse conflito. E quando as autoridades chegaram na casa, perceberam que a cena do crime era pior do que eles imaginavam. Todos os membros da família, exceto por Ronald, estavam mortos. Durante o interrogatório, Ronald insistiu na versão do envolvimento do seu pai com a máfia. Porém, as informações e relatos fornecidos por ele apresentavam muitas inconsistências e ele mudava alguns detalhes muito rapidamente. No dia seguinte, os policiais decidiram pressioná-lo, e foi então que Ronald confessou a autoria do crime. Ele disse aos policiais: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Foi tudo muito rápido." Durante a perícia, foi constatado que às 3h15 da madrugada, Ronald começou a efetuar os disparos com um rifle de calibre 35. Seu pai e mãe foram atingidos com 2 tiros, e seus 4 irmãos morreram com cada um tiro apenas. Todos estavam em suas camas e não havia sinal de luta ou reação. Algo que intriga as autoridades até hoje é o fato de que ninguém acordou com os primeiros disparos, tendo em vista que a arma utilizada era um rifle. Nenhum dos membros da família parece ter ouvido, nem mesmo o relato dos vizinhos. Durante a autópsia, foi revelado também que não havia nenhuma substância relacionada a sedativo no corpo das vítimas. A inspeção da arma também revelou que a mesma não estava equipada com um silenciador. Uma das linhas da investigação sugeriu que possivelmente Ronald teve a ajuda de mais de uma pessoa, mas isso nunca foi comprovado. Durante o julgamento, foi questionada as possíveis motivações de Ronald. Ele disse que por muito tempo, na madrugada, sempre às 3h15, ele acordava com vozes e que elas teriam forçado a ele cometer os assassinatos. Ele também disse que chegou a um ponto em que decidiu realmente fazer o que as vozes sugeriam, pois segundo a sua declaração, em determinado ponto do julgamento, ele disse: "Sempre que eu ouvia as vozes, não havia ninguém ao meu redor, então deve ter sido Deus que falava comigo." Algumas fontes indicavam que Ronald usava drogas e que sofria de um transtorno afetivo bipolar, muito por conta dos abusos que, segundo ele, sofria durante a sua infância por parte de seu pai. Depois da sentença, ele tentou de muitas formas se livrar da condenação, desde a alegação que transtornos mentais até acusar sua falecida irmã Dawn de ser cúmplice. Todas suas tentativas de liberdade condicional foram negadas ao longo dos anos. Parece que o destino de Ronald DeFeo Jr. estava selado e a sua história terminava ali. Porém, a casa ainda seria um cenário de terror para outra família. No dia 18 de dezembro de 1975, pouco mais de um ano depois dos assassinatos, George e Kate Lutz se mudaram para casa com 3 filhos. O preço estava bem abaixo da média devido aos acontecimentos, e o casal resolveu aproveitar a chance única. Considerando o tamanho da residência, que incluía piscina e até casa para barcos, eles estavam crentes que haviam feito um excelente negócio. Sabendo do passado macabro da casa, Kate pediu para um padre benzer o local antes da mudança. Então, o padre Ralph Pecoraro visitou a casa munido de água benta para fazer o rito. E foi nesse momento que as coisas estranhas começaram a acontecer. Segundo o reverendo,
Assim que as primeiras gotas de água benta atingiram as paredes da casa, ele pôde ouvir vozes, e o que ele descreveu como sendo parecido com um grunhido bem grave e maligno, juntamente com um enxame de moscas que revoaram sobre o quarto e que o padre estava benzendo. E em seguida, a porta do quadro se abriu violentamente e a mesma voz ordenou que o padre para que saísse de lá imediatamente. O padre nunca mais quis voltar ao local e aconselhou George e Kate a não comprarem a casa. O casal não deu muita importância, pois achavam que o investimento valeria a pena. Mal sabiam que eles ali, há 28 dias, estariam fugindo da casa em desespero. Nos primeiros dias, o casal presenciava uma série de acontecimentos e descobertas inexplicáveis, mas não davam tanta atenção. No começo, eram cheiros desagradáveis que permeavam em todos os cômodos da casa. Alguns lugares da casa apresentavam correntes de ar muito fortes e mesmo com as janelas fechadas. Algumas áreas ficavam muito geladas, enquanto outras eram bem arejadas e pareciam não ter uma corrente de vento algum. Também é relatado os enxames de mosca cada vez maiores mesmo durante o inverno. Por se tratar de uma casa muito grande e não estarem acostumados a morar em um ambiente assim, os Lutz achavam que esses acontecimentos estranhos eram justificáveis de alguma forma. O comportamento da família mudou. George começou a acordar todos os dias às 3h15 da manhã, mesmo horário que Ronald DeFeo, que assassinou sua família, acordava. Kate sempre ouvia as janelas e portas abrindo e fechando na casa, além de objetos sumindo e aparecendo em lugares diferentes. E os 3 filhos começaram a ter atitudes que não eram de seus feitios. Os 2 meninos, Daniel e Christopher, começaram a ter brigas constantes. A caçula da família, Melissa, de 5 anos, começou a falar sobre seu amigo imaginário. Ela o descrevia e o desenhava como sendo uma criatura parecida com um porco com olhos vermelhos. O que parecia ser algo inocente se provou muito assustador quando, na noite de Natal de 75, enquanto George fechava as portas da casa do barco, ele olhou para a casa e viu em uma das janelas Melissa em pé, olhando fixamente para ele, e algo aparecendo atrás dela. Era Judy, uma ser com a cabeça de porco desfigurada com olhos vermelhos e brilhantes. George então correu para o quarto e quando entrou viu Melissa dormindo em sua própria cama, com a cadeira de balanço ao seu lado se mexendo para trás e para frente, bem lentamente. As coisas pioraram após isso. Uma espécie de gosma verde começou a descer pelas paredes. O cheiro de enxofre se alastrava pela casa. Kate acordava com marcas e vergões pelo corpo. Vultos eram vistos por todos os membros da casa e eles começaram a dormir todos em uma cama só. A temperatura dentro da casa, segundo Kate, chegava perto de 0 graus. Além da substância verde que se assemelhava a lodo que descia pelas paredes, eles também contam que um líquido preto saía das torneiras e privadas. Alguns móveis da casa apareciam em outros lugares e cômodos, e eles só viam isso quando acordavam pela manhã. Os crucifixos espalhados pela casa amanheciam invertidos. Um dos relatos mais impressionantes foi quando George decidiu ficar de guarda na sala para ver se conseguia presenciar tais fatos, pois as crianças diziam que um ser com um capuz branco rondava pela sala. Durante a madrugada, ele olhou para o teto e viu através dele o quarto das crianças. Um ser com um capuz se aproximava da cama de um de seus filhos. E era isso, eles já não mais conseguiriam ficar ali. Depois de um turbulento período do dia 14 de janeiro de 1976, a família Lutz, sem pegar um pertence sequer, saía da casa onde passaram 28 tortuosos dias. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ganhar uma renda extra com a internet, YouTube, ou até mesmo viver disso ganhando milhares de dólares sem nem mesmo precisar aparecer? Em apenas 2 meses de canal, eu já consegui ser monetizado e já estou gerando renda extra todos os dias, apenas seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então confere o primeiro link aqui na descrição para saber mais sobre. E aproveita que tá rolando uma super promoção por tempo limitado, além de uma garantia completa de 7 dias caso você não fique satisfeito. Depois de deixarem a casa, os Lutz compartilharam sua história com a imprensa local, e o caso ganhou certa notoriedade devido aos inúmeros detalhes dos relatos do casal. Detalhes esses que foram a base para o lançamento em 77 de um livro escrito por Jay Anson, chamado O Horror em Amityville. Esse livro vendeu cerca de 3 milhões de cópias, e um filme baseado nele lucrou mais de 80 milhões de dólares. Com todo esse sucesso, os Lutz foram acusados de inventar todas as histórias, apenas para lucrar com a venda do livro e produtos relacionados à tragédia da família DeFeo.
George afirmava que tudo era verdade e jamais iria expor sua família daquela forma se não fosse. O fato é que o famoso casal de investigadores de fenômenos paranormais Ed e Lorraine Warren visitaram a casa após os Lutz terem se mudado e, com base nas suas investigações, garantiram que o local era realmente assombrado por forças malignas, e dando total credibilidade para a versão do casal Lutz, mas ainda assim não convencendo os teóricos da conspiração de que tudo na verdade era uma grande farsa para ganhar dinheiro. De fato, muitos filmes foram lançados sobre o caso, além de inúmeros documentários e livros. Muitas teorias foram criadas ao longo dos anos em relação à casa em Amityville. O fato de George acordar sempre no mesmo horário em que Ronald cometeu os assassinatos levou muitas pessoas a acreditarem que ele poderia ter feito a mesma coisa se não tivessem abandonado a casa naquele tempo. Já outros pesquisadores apontam ao fato de que talvez a região em que a casa foi construída teria sido um grande cemitério indígena, algo que pode parecer clichê nos dias de hoje, mas que na época era algo a ser considerado devido aos fatos de que os restos mortais foram encontrados no quintal das residências próximas. Algumas pessoas moraram na casa depois dos Lutz por se tratar de uma casa bem localizada e atualmente toda reformada, mas o que parece sem relatos de ocorrências sobrenaturais desde então. Nunca foi comprovado se de fato tudo que a família Lutz presenciou foi 100% verdadeiro. Contudo, não podemos negar o fato de que tudo que envolve o local é no mínimo estranho. Passaram os DeFeo e os Lutz, mas a mansão localizada na Ocean Avenue número 112 ainda está de pé, porém, ao que parece adormecida. A questão é, até quando? Sentiu o calafrio? Eu tenho certeza que sim. E responda aí nos comentários pra gente, você teria coragem de morar num local como esse, com esse histórico de crimes e manifestações paranormais? Você conhece algum outro caso mal assombrado que gostaria de ver aqui no canal? E caso você tenha gostado do vídeo, você pode nos ajudar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Esse é um canal extremamente novo, então se você puder se inscrever e deixar o like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, você estará nos ajudando demais e ficaremos extremamente gratos. E além disso, estarei postando vários conteúdos desse tipo e muitos outros curiosidades em geral, todas as segundas, às 11 da manhã. Eu tenho certeza que você vai gostar, então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo novo. Bom, nesse clima arrepiante e sombrio, nós vamos ficando por aqui. Eu realmente espero que se você acordar de madrugada, resista à vontade de olhar no relógio para ver que horas são. Caso isso aconteça, e se no relógio marcar 3h15... Bom, você já sabe, não olhe pelas janelas, e se você tiver coragem, até a próxima infinidade!